abordar é sobre os curativos de aspiração contínua. Eu gostaria de lembrar que nós estamos numa proposta de educação continuada do Serviço de Residência Médica do Hospital São Francisco, da parte de cirurgia geral, serviço esse chefiado pelo Dr. Marcelo Girundi, e o serviço de residência médica pelo Dr. Marcos Zambelli. O nosso propósito aqui é a capacitação dos residentes em temas de cirurgia geral. A gente sempre aborda 4 aspectos, né? Sempre a gente aborda um tema em cirurgia geral, um tema em trauma, um tema em cuidados paliativos e um tema em cirurgia oncológica. E a gente sempre tenta trazer para a realidade do dia a dia do residente e com a possibilidade de conversar um pouco também a respeito das nossas dificuldades e o dia a dia das enfermarias de cirurgia geral. Junto com isso, a gente compartilha também a possibilidade da presença dos acadêmicos. A gente tem vários internos aí de hospitais diferentes e várias universidades, e tentamos, assim, estimular a possibilidade de futuramente esses acadêmicos se formarem e fazer opção, né, pelo conhecimento dentro da cirurgia geral, e dos residentes já visitarem, de certa maneira, a possibilidade de um R3, né, junto com alguns dos temas aqui tratados. Então, não diferente, hoje a gente vai começar com o tema, com a presença de um acadêmico. O acadêmico de hoje para nos apresentar é a Marcela Ribeiro. Ela vai fazer a introdução, e, seguido isso, a gente vai fazer a apresentação dos artigos e abrir os comentários da noite. Marcela, você me escuta? Boa noite a todos. Vamos lá? Vamos lá. Carregar aqui a apresentação. Eita, a internet hoje. Oi para vocês? Marcelo, não apareceu, não. Vou compartilhar. Me fala, por favor, gente, se vocês estão conseguindo ver. Pronto, agora abriu. Eu não consegui carregar pelo Teams. Podemos começar? Podemos, por favor. Tá aparecendo, deixa eu ocultar aqui. Boa noite a todos, meu nome é Marcela Ribeiro, sou acadêmica do 9º período da Medicina na PUC Minas. Vou apresentar para vocês hoje o conceito curativo por pressão negativa. O artigo de referência foi o artigo que o Dr. Igor Michalek enviou para todos, né? Que é a terapia por pressão negativa no tratamento de feridas complexas. Qual a importância da gente abordar esse tema? Lesões de difícil tratamento ou lesões complexas requerem maiores cuidados, né, e atenção de toda a equipe médica. E com isso, a gente também vê que essas lesões complexas aumentam muito a mortalidade dos pacientes, demandam maior tempo de hospitalização e aumentam os custos globais de internação e tratamento. Então, conhecer essas técnicas favorece, né, uma recuperação melhor desse paciente, uma alta hospitalar precoce e o retorno às suas atividades cotidianas. Qual é o conceito por trás, né, da terapia por pressão negativa? É de que haja uma cobertura de toda a extensão do leito da ferida, incluindo túneis e cavidades anexas a esse leito de ferida, de forma que possibilite a aplicação de uma pressão subatmosférica, ou também a vácuo, né, em torno aí de 90 a 120 milímetros de mercúrio negativos. Esse valor pode ser maior ou menor, conforme a necessidade. O objetivo por trás dessa aplicação de pressão subatmosférica é a remoção desse exudato formado, né, na ferida, permitindo um maior desenvolvimento do tecido de granulação e a instilação de solução antimicrobiana para o tratamento de feridas infectadas.
Então, a gente consegue promover um melhor controle do exudato, uma redução do edema, um aumento do fluxo sanguíneo, né, um estímulo à formação de tecido de granulação e, com isso, a contração da ferida. Na imagem, a gente tem um exemplo, né, esquemático de como funciona o curativo, né, com as forças de ação do curativo, com a aplicação da pressão negativa. E quais são os mecanismos utilizados? Né? A gente precisa de uma bomba geradora de vácuo, um frasco coletor, uma mangueira com sistema para selagem e os curativos, que eu vou descrever aqui. Existem dois tipos, né? O de espuma e o de gaze. O tipo de espuma, ele é composto de poliuretano, associado ou não à impregnação por prata ou álcool polivinílico, e ele pode receber pré-instalação desse curativo uma proteção plástica multiperfurada de contato. Eles têm uma quantidade significativa de poros, né, de 400 a 600 microns, o que facilita com que no momento da sucção haja uma transmissão dessa força. E esse perfil de material, ele apresenta uma maior elasticidade com melhor adaptação do leito da lesão. Porém, esse tipo de material pode apresentar uma desvantagem, que é o crescimento do tecido de granulação nessas malhas dos poros, que pode, na hora da retirada ou da troca, gerar novos traumas ou até dor. Já o curativo tipo gaze, por ele ser composto de fibras de algodão em múltiplas camadas, o tecido de granulação não tende a crescer com tanta facilidade como na espuma. Então, com isso, a remoção dele é menos dolorosa, possibilita uma aplicação de solução antimicrobiana. Apesar disso, ele tem uma menor elasticidade do material, então há uma dificuldade maior de moldar ele frente à ferida. E as tramas em múltiplas camadas restringe a força de sucção. Então, ele dificulta essa aplicação da pressão negativa. Com isso, a gente tem uma menor tração da ferida e a aproximação das bordas é mais limitada. Aqui eu trouxe só umas imagens para as pessoas entenderem. Essa primeira foto de cima, o que é um kit geralmente utilizado. O tratamento da lesão, tem que ser feita uma limpeza, aplica-se um selante, né, que vai fazer a aderência desse curativo. Aqui é um exemplo de como seria a manta, né, prévia para a utilização do poliuretano na espuma. A espuma e a gaze, que são dois perfis diferentes de materiais. É feito depois a aplicação da película adesiva com um orifício aí de aproximadamente 2 centímetros para a conexão da mangueira de selagem. Aqui a gente tem um exemplo de como que ela faz essa sucção e depois como que existe uma melhora na cicatrização. Deve ser levado em consideração a hospitalização ou tratamento a nível hospitalar, dependendo da extensão, nível de contaminação e nível de cuidado. Lembrando que ambos, o curativo deve ser trocado a cada 48 ou 72 horas, devido à saturação da absorção pelo exudato, e a utilização da terapia contínua ou intermitente, que, embora intermitente apresente uma melhora de resposta do tratamento, a contínua ela tende a evitar que a película adesiva se desprenda, né, devido ao acúmulo de exudato. É isso, espero que tenham gostado. São todas as referências de imagem e demais artigos que eu consultei. Obrigada a todos. Quero agradecer a brilhante aula do Marcelo, que bem introduziu o tema da noite. O aspecto que envolve o curativo a vácuo, é importante dizer que, essencialmente, ele está presente em todas as indicações que a gente trabalha no dia a dia da cirurgia geral, né? Desde os hospitais em que tem porta aberta para trauma, para circunstâncias de doença inflamatória em partes moles, quanto na rede privada, né, já é de bom senso e de comum acordo que o curativo a vácuo tem uma repercussão muito interessante nessa linha de cuidados. É uma linha de cuidados que hoje a gente tem formas já consumadas assim dentro da OPME para que possa ser executadas, como bem foi dito pelo Marcelo. A gente já tem um aparato tecnológico para isso, né, envolvendo cobertura, envolvendo circunstâncias de possibilidade de articular a medicação junto com o tipo de aparato para conectar a sucção, e respeitando sempre as condições que são os desafios para tratamento de feridas, né? Diminuir o espaço morto, a questão da aspiração dos líquidos, das secreções, a proliferação tecidual,
uma forma de você conter a proliferação bacteriana, o controle também das infecções e assim por diante. Então, diante disso, a gente escolheu vários temas para a noite, que envolve a responsabilidade do cirurgião, junto com o cirurgião plástico, né, na maioria das vezes, e as comissões de curativo, para que a gente possa discutir um pouco a respeito dessa experiência. Lembrando que, né, no país, na realidade que a gente tem, as questões que envolvem o SUS, os improvisos, eles têm também bons resultados, né, na linha, né, que obviamente não vai chegar ao que é ótimo, subótimo, mas com bons resultados, e que, por outras experiências e outras circunstâncias, o cirurgião ele é capaz de poder administrar isso, né, nas referências e no primeiro momento e conduzir juntamente com a cirurgia plástica. Para o primeiro comentário da noite a respeito dos artigos, a gente vai ter mais uma vez a presença da Sara, que está aí nos ajudando, acho que em período de férias ainda, e agradeço já a Sarinha pelo interesse. Sara, você já está pronta aí para poder apresentar? Pronto. Vocês estão me escutando bem? Tô sim. Vamos lá? Vamos lá, então. Vou preparar aqui para compartilhar a tela. Vocês me avisam se vocês estiverem conseguindo ver direitinho, tá? Meu nome é Sara. Eu sou residente do 2º ano de cirurgia do Hospital Regional de Betim, e a gente vai estar conversando sobre os 2 artigos bem recentes, 2 meta-análises, que falam realmente sobre o curativo com pressão negativa nas incisões por laparotomia, nas cirurgias abdominais abertas. Vocês estão conseguindo ver a tela? Oi? Estamos sim, Sarinha. Pode continuar. Então, vamos lá. Essa primeira meta-análise, ela tem um objetivo, né, de estudar a terapia de pressão negativa, curativo, a vácuo, para o fechamento primário das incisões de cirurgia abdominal aberta das laparotomias, né, visando a diminuição das infecções do sítio cirúrgico. Então, é uma meta-análise que comparou a profilaxia do curativo com pressão negativa versus o curativo padrão, que é o nosso curativo com gaze e micropóreo ou esparadrapo, né, nas cirurgias abertas, tanto nas cirurgias eletivas quanto nas cirurgias de emergência. E esse estudo foi feito analisando os dados desde 31 de dezembro de 2018, né, avaliando se os pacientes desenvolviam infecção, tanto superficial quanto profunda da ferida, nos primeiros 30 dias de cirurgia, né. O estudo analisou somente os estudos publicados em língua inglesa, né, foi com um número bem considerável inicial e depois, né, excluindo os artigos, ficou com um número um pouco mais reduzido de 33 artigos analisados, né. E por que fazer esse estudo? Porque as infecções, elas são muito comuns nas cirurgias abertas, né, e elas aumentam os gastos hospitalares, a internação do paciente, a morbidade e o risco de hérnia também quando existe uma infecção na ferida, né. E como a Marcela já tinha falado, o tratamento com pressão negativa, ele visa reduzir a tensão da ferida, remover o excesso de fluidos, os mediadores inflamatórios, prevenindo assim a contaminação, né. Então, a gente vê que nessa meta-análise, ela foi muito eclética, né? Foram vários estudos que utilizaram o curativo a vácuo versus o curativo controle, que seria o curativo padrão com gaze, em vários tipos de cirurgias, tanto cirurgias eletivas, né, como cirurgias de urgência, desde ressecções pancreáticas até ressecções intestinais, né, e cirurgias que iniciaram por vídeo e terminaram sendo convertidas para cirurgias abertas, sendo que em alguns desses estudos houve o uso de antibiótico associado também, como clavulin e metronidazol. Houve, em alguns casos, preparação intestinal do paciente e outros não foi especificado, e em todos eles a ferida foi considerada como uma ferida limpa contaminada, né? Então, a gente pode ver que a população desses pacientes variou muito, né? E houve alguns métodos alternativos que também influenciaram na redução da infecção, assim como o uso do antibiótico e o preparo intestinal, né?
e alguns estudos não foi especificamente padronizado, porque a gente viu que variou muito, né? Então, a maioria desses estudos não conseguiu estabelecer uma diferença estatística nessa meta-análise entre o tratamento com pressão negativa e o de curativo padrão, como a gente vê aqui na análise gráfica, né? Ou seja, a discussão da meta-análise não encontrou nessa meta-análise uma redução do risco de infecção pós-operatória no uso do curativo com pressão negativa nessas cirurgias abertas. Nenhum desses estudos conseguiu demonstrar uma diferença significativa do curativo padrão com o curativo com pressão negativa. Então, essa meta-análise concluiu a publicação, ainda assim, a favor do uso do curativo com pressão negativa, né, mesmo não havendo essa diferença estatística. E eles apontaram algumas inferências que podem ter influenciado também. O estudo não pode ser duplo cego, porque o paciente e o médico sabiam qual curativo que estava sendo feito, né? Também há uma subjetividade no diagnóstico da infecção da ferida e a limitação dos dados, que alguns estudos não tinham uma informação muito completa, né? Então, a publicação teve resultados conflitantes, né? Mais tendencioso a favor do curativo com pressão negativa, a despeito do preço, que também é questionado, porque o curativo com pressão negativa, ele tem um custo mais elevado, né? O estudo aponta como valores, né, fora daqui do Brasil, entre 150 e 300 euros, versus de 1 euro versus o curativo padrão com gase, né? Então, é um custo um pouco mais elevado para justificar uma aplicação rotineira dessa técnica para prevenir as infecções. Então, a meta-análise concluiu que não conseguiu demonstrar nenhum benefício no estudo, pois os resultados eram muito conflitantes. Mas, ainda assim, ela indicava o uso do curativo com pressão negativa em alguns casos selecionados de pacientes. Já a outra meta-análise que a gente vai discutir agora, ela teve resultados um pouco diferentes, né? Ela também refere à taxa de infecção de ferida operatória, chegando até 25% dos casos nas cirurgias abertas, devido a vários fatores de risco também que contribuem para isso, como, por exemplo, pacientes mais obesos, desnutridos, tabagistas, diabéticos, ou até as cirurgias intestinais têm um risco maior já de infecção de ferida operatória. Essa meta-análise foi realizada entre janeiro de 2005 e 23 de fevereiro agora de 2020, com um número maior de estudos analisados. E aí ela teve alguns critérios de inclusão e de exclusão. Os critérios de inclusão dessa meta-análise foram os estudos, né, de controle randomizado, comparando o curativo com pressão negativa com o curativo padrão, que demonstravam valores de infecção da ferida, né, as taxas, e estudos somente de língua inglesa. E os critérios de exclusão são os que não estavam comparando esses curativos, ou o estudo não era randomizado, e os procedimentos que eram exclusivamente ginecológicos, que a gente vai ver mais à frente por que foram excluídos. Os artigos que não estavam em inglês, os que não se encaixavam dentro das palavras-chave propostas e os que não demonstraram os resultados explícitos, as taxas de resultado. Então, essa meta-análise conseguiu avaliar que as infecções nos curativos padrão com gase eram maiores com curativo de pressão negativa. As infecções superficiais também foram maiores, né, mais prevalentes, com curativo padrão versus curativo com pressão negativa. Mas não houve diferença nas infecções profundas. As deiscências, tanto as deiscências de pele como deiscências mais profundas de face, de aponeurose, foram maiores com o curativo padrão do que com o curativo com pressão negativa, levando em consideração que nessa meta-análise a maioria das cirurgias eram cirurgias eletivas e menos de 5% eram cirurgias de urgência, né? E não havia diferença dos IMCs dos pacientes e se eram diabéticos ou não, né?
Então, a discussão nessa meta-análise encontrou que as taxas de infecção eram significativamente reduzidas nos pacientes com uso de curativo com pressão negativa, né? E não foi usado os estudos de procedimentos ginecológicos justamente porque a flora ginecológica, ela é diferente da flora intestinal, visto que as cirurgias por laparotomia, né, que é o que o estudo demonstra, existe um grande número de cirurgias de intestino, né? E que o alto custo do curativo com pressão negativa, ainda assim era justificado, porque foi evidenciada uma redução na taxa de infecção desses pacientes. Então, o alto custo do curativo compensava o impacto no cuidado da saúde desses pacientes, ainda que os custos são realmente questionados, porque os custos são mais altos, né? E justifica-se pelo mecanismo de ação do curativo a vácuo, que ele cria, né, como já foi dito, um ambiente de hipóxia, aumentando a circulação das interleucinas, dos fatores de crescimento, gerando uma angiogênese, uma granulação e um remodelamento, o que faz com que iniba a formação de seroma, diminuindo também a flora bacteriana, fazendo a ferida contrair, e por isso existe um extravasamento menor da secreção no curativo. E ele cita também que em tempos agora, né, porque o estudo é muito recente, de COVID, o curativo com pressão negativa teria uma vantagem porque ele tem uma troca menor do que o curativo padrão, e isso favorece o paciente mantendo uma área de curativo mais limpa, né, diminuindo a contaminação. E que os pacientes submetidos à cirurgia de emergência não são muito bem representados, porque a cirurgia de emergência por si só tem um risco maior de infecção, né? Mas eles são incluídos no estudo porque são estudo com locais reais, né? Então não tem como excluir. Isso inclui-se dentro dos vieses desse estudo, né? Que seria a seleção dos pacientes, o fato dos pacientes com cirurgias de emergência serem incluídos, os resultados a longo prazo, porque esses pacientes foram analisados só até 30 dias, né? A análise dos custos, que os custos são maiores, né? Com esse curativo, e a duração do tratamento, porque o curativo a vácuo, em geral, era até uns 7 dias, mais ou menos, de uso. Então, essa meta-análise concluiu que existe uma redução, sim, significativa das taxas de infecção com o uso do curativo a vácuo nas laparotomias, e ela recomenda, sim, o uso desse curativo de pressão negativa, principalmente nos pacientes de alto risco, tanto nas cirurgias eletivas como nas cirurgias de emergência, considerando um benefício, né? É isso. Muito obrigada por todos. Quero agradecer a Sara mais uma vez por se disponibilizar a participar das nossas aulas, assim, cada vez mais aulas excelentes, né? Uma discussão dessa vez assim mais profunda, com articulação com 2 artigos, e é isso que a gente quer de todos os nossos residentes, né? Assim, uma noção crítica a partir de dados bem elencados, e que a gente possa estabelecer sempre assim, não apenas um ponto de vista, mas uma reflexão interessante diante do serviço que a gente se propõe. Os artigos, eu acho que eles são muito importantes para que a gente possa avaliar sobre os aspectos que envolvem aquela tríade que eu sempre falo, né? Assim, as inovações ou as possibilidades para que uma tecnologia qualquer possa atingir diretamente um serviço, ela tem que oferecer melhores recursos à instituição, melhores recursos ao cirurgião e melhores recursos ao paciente. Então, o curativo a vácuo, ele vem trazendo para a gente, cada vez mais, uma circunstância de uma possibilidade de uma discussão multidisciplinar. Vocês veem aí números desde 2005, né? Assim, a gente tem aí 15 anos de experiência e de discussão para que algumas tecnologias pudessem chegar a consumar algumas técnicas e alguns valores, né? E já a estatística, diante de tantos artigos, mostrando que, por mais que possa, nesse momento, né, ser uma tecnologia de um preço significativo, né, na entrega final de todos esses conceitos e desses contextos que a gente tem no hospital geral,
ainda vale muito mais a pena, diminuindo o tempo de hospitalização, a possibilidade de uso de antibióticos, complicações, ainda que tenha sido excluída a questão da ginecologia. É bom e importante lembrar, né, que assim como a laparotomia na urgência foi incluída, da ginecologia também fala apenas de uma circunstância e uma variante específica, né, assim, de uma questão que toca um perfil específico, mas que também faz uso da mesma circunstância. E por isso, assim, nós temos por obrigação, assim, esse domínio da técnica e do entendimento, porque os momentos de fracasso da técnica, onde se há de discutir tudo isso, assim, quem está nos hospitais e podem vir os curativos a vácuo no dia a dia e nas discussões que tem com a CCH, com a cirurgia plástica, comissão de curativos, que a gente possa identificar justamente nesses fundamentos todos do tratamento da ferida, onde que a coisa não está dando certo, né? Então, a forma do filme, a formação da granulação, qual o tipo de cobertura que foi usado, qual o tipo de aparato que foi usado. Costuma-se discutir também quanto de vácuo tem sido colocado, qual o tipo de secreção, qual a cultura que está sendo crescida na secreção, qual os modelos a se pensar no momento da reabordagem e assim por diante, né? Então, dando seguimento à nossa proposta da noite, gostaria de ter a apresentação do próximo artigo, o Rodrigo Dabés, residente do primeiro ano de Betim, que vai fazer a apresentação do nosso próximo artigo. Rodrigo, você me escuta aí? Escuto. Podemos começar? Estão me ouvindo bem? Tudo certo. Vamos lá. Já apareceu aí? Isso. Apareceu. Tá bom. Boa noite a todo mundo. Sou o Rodrigo, R1 da Cirurgia Geral do Regional de Betim. Vou apresentar esse artigo super recente, foi publicado em junho de 2020, foi aceito, sobre o estudo da pressão, do curativo com a pressão negativa no manejo das deiscências de ferida abdominal, que é um dos maiores pesadelos, né, de qualquer cirurgião. Bom, inicialmente, falar rapidamente aqui sobre a deiscência da ferida operatória. Ela pode ser parcial ou completa, com ou sem protusão de conteúdo abdominal. Nesse caso aqui seria uma evisceração, né? A taxa de ocorrência dela, no estudo apresentado, ele é um estudo indiano, ela foi de 0,25% a 3%. E a terapia com pressão negativa, ela começou a ser estudada, ela existe há muitos anos, mas começou a ser estudada mais nos anos 90, 2000, ou seja, a gente já tem agora uma certa bagagem para falar dela. Um outro nome muito conhecido dela é esse VAC, né? Vacuum Assisted Closure. Basicamente, como todo mundo já falou, é utilizado uma pressão subatmosfera na ferida. Quais são os princípios dessa terapia? Inicialmente, proteger a região periferida aplicando uma barreira. É o princípio geral que ele chama. A forma de se colocar esse curativo a vácuo segue uma linha geralmente contínua, né? Aplicar um material de preenchimento não aderente sobre a ferida, então protegendo as alças, aplicar uma espuma, selar com um filme transparente, para a gente poder visualizar, conectar o tubo de drenagem através da abertura. Esse aqui é um dos modelos que eu costumo mais ver quando eu pesquiso sobre isso. Naturalmente, não temos um acesso a esse tipo de modelo no SUS, principalmente. Qual que é o objetivo desse curativo? Transformar uma ferida aberta, com todos os seus problemas, numa ferida fechada e controlada, ocasionando, então, remoção de excesso de fluidos e outros benefícios que já foram abordados. Falando agora do estudo propriamente dito, é um estudo não randomizado, prospectivo, comparativo, realizado num hospital único, que é um viés importante. Foi pesquisado, então, os pacientes de julho de 2017 a novembro de 2019, chegando a um N de 60. 30 foram tratados com vácuo, 30 apenas com a solução salina. E os desfechos avaliados foram infecção de ferida, contração da ferida, o tempo de internação e o tempo de terapia geral.
primeiro resultado que eu quero trazer para discutir aqui são essas duas tabelas. Primeiro, qual era a patologia de base desses pacientes que foram fazer essa laparostomia, né, que é como a gente chama. A gente vê que a grande maioria foram por peritonite perfurada. Dessa forma, eu acho que é importante salientar a questão de cultura. Quais foram os organismos que cresceram na cultura antes da aplicação do vácuo e depois da aplicação do vácuo. A gente tem que a grande maioria, nos dois casos, foi o Staphylococcus. Mas o que eu quero mais chamar a atenção é que antes do vácuo, 10% não teve crescimento de nenhum organismo, e depois do vácuo, não cresceram organismos em 70% das culturas, mostrando esse benefício na questão da infecção propriamente dita. Aqui, ressaltando esse dado, né, que a gente tem aqui, 21 casos desses 30 tiveram cultura negativa, enquanto apenas 8 casos dos que não tiveram tratamento a vácuo com a cultura negativa. Aqui chamando atenção para a contração da ferida, ou seja, o quanto que ela reduziu naturalmente, o quanto que isso facilita para a gente fechar essa ferida no momento oportuno. Novamente, a gente vê uma clara vantagem dos casos que foram tratados com vácuo, 75 centímetros, e de controle apenas 14 centímetros, sendo um valor estatisticamente relevante. Não sei se está dando para ver todo mundo os dados dessa tabela, mas ela que vai analisar a permanência hospitalar desses pacientes. A gente tem quase 10 dias de diferença entre eles. Quem foi tratado com vácuo recebendo alta em mais ou menos 19 dias, quem não foi tratado com vácuo recebendo alta em 28 dias. Isso, todas as implicações, maior custo, maior dispêndio de medicação, fora a comorbidade do paciente aumentando. Também é possível ver aqui como que os casos tratados com vácuo tiveram uma boa sutura por intenção secundária. Aqui a gente tem a taxa de ressutura secundária também, a gente vê que os casos de controle tiveram uma taxa maior. Também um valor estatisticamente relevante, ou seja, os pacientes que usaram vácuo nesse estudo, com uma população pequena e num hospital único, eles, além de terem menor taxa de cultura positiva, tiveram uma melhor contração da ferida, ficaram menos tempo no hospital, além da cura por intenção secundária ser favorecida nesses casos. Dito tudo isso, rapidamente, eu trouxe essas imagens porque eu acho que elas falam muito mais para a gente, além desses dados. Esses são exemplos que o artigo trouxe. Então, a gente tem algumas feridas aqui, eu trouxe só esses dois, em que foi antes do vácuo, o vácuo aplicado, e 10 dias de aplicação, a ferida já estava assim. Antes do vácuo, com o vácuo aplicado, e depois de 20 dias de aplicação, a ferida já estava assim. Eu acho que esse artigo ele deixa muito claro as vantagens do vácuo nesses casos específicos. A gente teve um caso desse no hospital recentemente, foi coincidentemente até com o doutor Igor, e eu pude ver como que isso melhora a ferida do paciente, o aspecto da ferida do paciente. Apesar da gente não ter o dispositivo adequado, certo? Então, tudo feito com um vácuo não muito confiável, ou seja, a gente ainda tem várias coisas para se adequar, para melhorar nesse processo, mas o que eu tirei desse artigo foi essa importância de ter essa ferramenta à mão nesses pacientes que têm uma complicação tão temida, não só por eles, mas como por nós, futuros cirurgiões e cirurgiões já formados também. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez o Rodrigo, que tem sido esse parceiro aí, coincidentemente, nas situações com as quais a gente vive no dia a dia lá no Hospital Regional de Betim, em que, no perfil de um hospital geral do SUS, a gente tem diversas oportunidades, não apenas, né, no trauma, mas também na questão do abdômen agudo, nos pacientes oncológicos, nos pacientes referendados com infecções de pele e partes moles, de poder estudar e vivenciar uma questão como essa.
eu acho que esse artigo, né, ele se resume à imagem de fato, como o Rodrigo falou. Acho que é interessante pensar nessas situações e, principalmente, assim, o conhecer, né, sobre ferida, ele é uma situação inter e multidisciplinar. O manejo disso tudo, ele tem por obrigação o conhecimento técnico do cirurgião geral, que vai estar ali no dia a dia. A gente sabe muito bem que, assim, alguns hospitais têm a importância de um serviço de cirurgia plástica, mas que, diante de outras demandas, muitas das vezes, assim, o primeiro momento da elaboração do curativo, ou a discussão seguinte às trocas do curativo, ou mesmo a condução depois para outros aspectos que envolvem já o tratamento da ferida, né? Tem a presença do cirurgião plástico, mas às vezes não tem, por momentos não tem, e isso fica na mão do cirurgião geral. Então, eu costumo dizer aos residentes, dizer a todo mundo que, assim, a clínica médica, a terapia intensiva e outras clínicas que eventualmente estão ali, tem um pouco de insegurança, tem um medo muito grande a respeito de uma ferida contaminada ou mesmo de uma ferida que possa estar expondo, inclusive, vísceras ocas e maciças. E nós temos que ter justamente o oposto disso aí, né? A gente tem que acreditar piamente na possibilidade da recuperação, onde a gente, né, transita com essas laparostomias, com essas feridas por debridamento de fascite necrotizante, e que o resultado é isso mesmo. Em 10 dias, 20 dias, esse paciente tem condição de controle de infecção, condição de manejo e aprendizado sobre a ferida, porque esse paciente vai para casa com uma alta que não justifica o fechamento completo, as circunstâncias com as quais a gente vai ter um cuidado multidisciplinar e interdisciplinar, e então esse saber ele é fundamental por parte de todos os cirurgiões. Então, por mais um momento de discussão de artigo, a gente vai ter agora a presença do residente do primeiro ano do Hospital São Francisco, o José Rafael, e seguido a isso, o último artigo da noite. Rafael, você está já com a preparação? Sim, doutor Igor, boa noite com todos, tudo bem? Aqui, okay, vou compartilhar a tela agora, tá? Só um minutinho. Estão conseguindo olhar aí? Sim, podemos ir lá. Certo? Tá, vamos iniciar então. O artigo do dia de hoje que vou falar é sobre o impacto da utilização da pressão negativa em as feridas fechadas pela cirurgia em risco de infecção, tá? Este estudo foi realizado na Universidade de Toronto, tá? Foi publicado em janeiro deste ano, e foi feito nos centros de cuidados do Hospital de Toronto, né? Aqui, vamos lá. Enquanto uma introdução, uma pequena introdução que eu vou fazer em respeito às feridas, que as infecções do sítio cirúrgico vão ser uma causa de aumento da morbilidade e mortalidade dos pacientes. Estão associados ao risco aumentado de discência de ferida, reoperação, readmissões não planeadas, tempo de internação prolongado e problemas econômicos, né? Aumento dos gastos hospitalares. A utilização da pressão negativa nas feridas cirúrgicas fechadas e infectadas, um princípio foi criado como um projeto para o tratamento de feridas abertas. Foi descrito por primeira vez no início dos anos 90, agora sendo utilizada em incisões de feridas fechadas e infectadas, tá? Como bem foi explicado por Marcela, está composto por uma esponja de espuma, uma barreira adesiva semi-oclusiva, uma bomba de sucção para fornecer a pressão subatmosférica, que continua intermitente com a superfície da ferida para promover a formação de tecido de granulação. Rapidamente, o mecanismo de ação, como já foi falado, gradiente de pressão, que vai ajudar a eliminação de fluidos, diminuindo o que é o edema, aumentando a perfusão, tá? Tanto de oxigênio como de nutrientes. As forças mecânicas que vão fazer de absorção vão ajudar no que é a contração da ferida e a aproximação das bordas, tá? E com a estimulação da formação de tecido de granulação, ajudando assim a fechar mais rapidamente a ferida. Qual que foi a ideia deste estudo? Foi saber se a aplicação da pressão negativa em feridas reduz o risco de infecção de sítios cirúrgicos em comparação com métodos convencionais por meio de fechamento por primeira intenção, tá? Então, enquanto os critérios de inclusão,
foram incluídas todas as feridas cirúrgicas fechadas por primeira intenção. Foram excluídas feridas abertas, úlceras e lacerações. Escolheram aleatoriamente pacientes de todas as idades, em todas as configurações de cuidado. Como resultado primário, fizeram mais enfoque em quanto às infecções do sítio cirúrgico, né? Mas também apresentaram resultados secundários, como complicações pós-operatórias, discência de feridas, dor, seroma, hematoma, tempo de hospitalização, reações adversas ou complicações relacionadas ao dispositivo, qualidade de vida do paciente, tempo de recuperação e custo-benefício. Enquanto à estratégia de pesquisa, a informação obtida da data de bases como Medline, Envise e Cochrane, sendo utilizadas informações desde o ano 1993 até novembro de 2018, que foi quando foi publicado a primeira utilização de pressão negativa em feridas fechadas, tá? A síntese de dados e certificação da informação dos estudos foram utilizados 2 métodos para a certificação da informação: Disteller SR Software e Review Manager 5.3 Software. Enquanto à seleção dos estudos, após a exibição, foram utilizados 1.001 títulos e resumos, dos quais 107 artigos foram identificados para revisão de texto completo. 207 artigos, 44 ensaios clínicos randomizados foram incluídos e abstraídos. O estudo e as características do paciente, tá? Dos 44 estudos, incluíram 5.693 participantes, os quais apresentaram 66.061 incisões. Dentro das especialidades cirúrgicas escolhidas, foram ortopedia cirúrgica, com 3 ensaios, um número de 1.493 pacientes, obstetrícia, com 8 ensaios, com o número de 1.977, cirurgia geral, com 7 ensaios, o número de 983, cirurgia vascular, com 6 ensaios, o número de 742, cirurgia cardiotorácica, com 4 ensaios, o número de 232, cirurgia plástica, com 3 ensaios, o número de 515, urologia, com 1 ensaio, o número de 50, neurocirurgia, com um ensaio, o número de 19. Dos 44 ensaios, 25 envolveram apenas procedimentos eletivos e 8 tiveram cirurgias eletivas e de emergência, e as restantes foram não especificadas. Enquanto aos resultados, Prevena, que foi o tipo de dispositivo mais frequente utilizado, o número de 20 ensaios, seguido por Pico, que foi o número de 30 ensaios. A duração da intervenção variou entre os protocolos de estudo, variando entre o dia pós-operatório, tá? O segundo dia pós-operatório, até o dia 14, sendo com uma média, quando foi mais comumente removido o dispositivo, entre o dia 5 e 7. Enquanto aos síntese dos resultados, a incidência de infecção do sítio cirúrgico foi relatada em 32 estudos, tá? Um número de 4.704 casos. Houve uma diminuição estadisticamente significativa do risco de infecção do sítio cirúrgico em pacientes que receberam terapia por pressão negativa, em comparação à utilização dos curativos convencionais. Enquanto à variável de discência da ferida, um total de 18 estudos, um número de 3.339 casos, relataram discência de feridas, sendo aplicado também o curativo por pressão negativa, que demonstrou e reduziu significativamente o risco de discência da ferida em comparação aos curativos padrão. Enquanto à variável de dor, 8 ensaios, o número de 585, relataram relatos de dor. 5 desses ensaios, o número de 573 casos, dor similar ao tratamento convencional. E 3 estudos restantes, o número de 302 casos, relataram dor ou registraram scores de dor significantes. Aqui, enquanto à incidência de seroma e hematoma na ferida, a incidência de seroma e hematoma foi capturada em 8 ensaios, um número de 875, respectivamente, com uma redução estatisticamente significativa a favor do uso do curativo com pressão negativa. O tempo de hospitalização foi relatado em 18 ensaios, demonstrando uma redução significativa em tempo de hospitalização quanto aos pacientes que utilizaram o dispositivo por pressão negativa. As reações adversas, em 3 ensaios relataram reação à pele, 2 dos quais não foram especificados e 1 foi uma reação alérgica. Como discussão, podemos falar que a utilização de curativos
com pressão negativa em todas as incisões de feridas fechadas reduz o risco de infecção do sítio cirúrgico em aproximadamente 40% dos casos e parece reduzir a incidência da ferida de seroma. Dado que a utilização de os curativos com pressão negativa é caro e, portanto, menos disponível, não é viável ser aplicado em todas as feridas cirúrgicas. Aí entra o critério do cirurgião e do médico para saber quando é necessário, precisa esse paciente ser utilizado esse tipo de curativo. Como conclusão, podemos falar que a terapia de pressão negativa aplicada nas feridas fechadas reduz o risco de infecção do local cirúrgico em todos os procedimentos cirúrgicos. Tá? Muito obrigado. Isso é tudo. Gostaria de agradecer ao Rafael pela aula e pela discussão. Eu acho que traz para a gente uma posição estatística aí de se pensar nas possibilidades do curativo, né? Mais uma vez, fazendo essa leitura da necessidade, dos benefícios. Mas eu acho que duas coisas são fundamentais aqui para a gente poder pensar. Primeiro, o momento de se indicar esse curativo e a forma de conduzir com esse curativo, porque até então a gente vem falando de todos os aspectos que são positivos, mas cabe-nos também pensar naquilo que nos traz uma reflexão ao insucesso desse aspecto. Se a gente for pensar do aspecto em que a gente tem toda a expertise para a confecção do curativo, é muito interessante, né, a gente ter as situações em que os protocolos já são alinhados a poder precocemente saber onde que o insucesso aconteceu. Mas no nosso dia a dia, quando a gente faz aquele curativo, né, com uma película e as buchinhas aí de higiene, né, com um vácuo da parede do hospital, nós temos que pensar numa vigilância ainda maior naquilo que possa estar ou não oferecendo algum risco ao paciente. Temos que lembrar que assim, todos esses dados são muito positivos em se pensar no controle da infecção, de falar que as estatísticas mostram que, de fato, assim, para as feridas infectadas, você diminuir o espaço morto, diminuir a secreção, diminuir a possibilidade de seroma, de hematoma, é muito importante, mas assim, com o instrumental, às vezes, inadequado e a boa vontade do cirurgião, pode ser que outras situações aconteçam, como já foram vistas e discutidas, né, no nosso decorrer do dia a dia, aí, ou nesse tempo todo que começou a aparecer isso nos hospitais públicos, né, onde a gente tem, eventualmente, alguma fístula, onde a gente tem, eventualmente, uma lesão de alça, onde a gente tem, eventualmente, uma troca no momento inadequado, um vácuo que não dá certo, né, a cobertura também que pode ser que não dê muito certo, e circunstâncias, né, assim, de uma sonda que a gente usa e que essa sonda obstrui e, eventualmente, ela tem contato com umas estruturas de maior sensibilidade, um sangramento que possa ocorrer e a gente não tem o tempo de controle imediato. Então, todas essas coisas, né, na conclusão que o Rafael nos traz, é importante para a gente pensar quando também não quando também não indicar. E, para isso, eu convido, né, que todos possam, a cada dia, no momento em que recebam aí, situações em que o paciente possa ter viscerado, eventrado, que possa chegar, né, uma síndrome de Fournier, uma fasciite assim, significativa, que todas essas circunstâncias, né, tenham para o aprendizado de vocês, pelo menos, né, com esses artigos, uma consciência proativa a tentar fazer alguma coisa para o paciente, ainda que abaixo do subótimo, aí, ainda que você possa ter uma melhora, né, para conduzir, mas que também os fracassos façam de vocês, né, assim, cirurgiões com uma vigilância mais próxima desse paciente. E para terminar, então, com os artigos, eu gostaria que o Dr. Geraldo Lama, que é o residente do 2º ano de cirurgia geral de São Francisco, possa fechar a noite de hoje. Está tudo certo aí, Gerardo? Boa noite, chefe. Vamos lá? Vou compartilhar aqui a tela. Consegue ver, chefe? Não está me aparecendo ainda não, Gerardo. Será que não está ainda compartilhada a tela do Rafael? Pode ser.
Deu para ver agora? Sim, vamos lá. Beleza. Boa noite com todos. Eu sou Gerardo Lama, equatoriano, residente de cirurgia geral do Hospital São Francisco de Assis, do equipe do Dr. Igor Michalik. Hoje eu vou apresentar umas guidelines, tá? O tema é Negative Pressure Wound Therapy with Installation International Consensus Guidelines Updates. Elas foram realizadas por um painel internacional de especialistas no 2019, no North Carolina, para auxiliar no desenvolvimento das recomendações atuais para a melhor prática do uso da terapia com pressão negativa. As últimas guias foram realizadas há mais de 6 anos atrás. Então, o método que foi usado foi um painel de especialistas, né, que abarcava 11 médicos, 2 enfermeiras, especializadas no tratamento da ferida, tá? E em base também a publicações relacionadas com a terapia de pressão negativa. Todo o conteúdo do manuscrito foi aprovado por todos os autores e foi elaborado em base nos resultados da pesquisa. Para começar, o objetivo principal dessas diretrizes é atualizar as recomendações em base na experiência dos médicos e publicar temas relacionados com a aplicação adequada, a seleção de uma solução na ferida, dependendo das características do paciente e da ferida. Tá? O sistema que foi usado foi o Back-Veraflow, e as espumas que foram usadas foram reticuladas de células abertas. Aqui eu trouxe uma tabela no qual podemos diferenciar os 2 tipos de espumas que foram usados. A primeira se chama o Josefi CC e Josefi V. A maior diferença entre elas é que a Josefi CC ela é fenestrada, tá? Ela vai ter buracos por o qual vai entrar melhor a instilação de soluções que vão ajudar a que a ferida pode cicatrizar de melhor forma. E também o tamanho da espuma, o qual vai ser maior no Josefin CC que do Josefin B. Daí eles vão ter a mesma, seria a função, né? Introdução. A terapia negativa por pressão que é mesmo? É a colocação e a fixação de uma solução em uma ferida, a qual vai permanecer em intervalos definidos e a pressões diferentes, para facilitar a limpeza dos exudados e materiais infecciosos que a ferida pode apresentar no momento. Vai ajudar também na preparação do leito da ferida para poder fechar com maior facilidade e vai ajudar a promover a cura de certas feridas que são muito mais complexas. Aqui temos uma imagem, né, de qual é o sistema que se usa. Então, para começar, foram feitas diferentes declarações, no total 11 consensos, tá? E vou falar um pouco sobre o primeiro. E fala assim: em conjunto com o tratamento adequado da ferida, que o primeiro vai ser o desbridamento, colocar antibióticos sistêmicos, a terapia com pressão negativa pode ser usada como terapia adjuvante em diferentes tipos de feridas, já seja agudas, crônicas ou infectadas. Aqui na tabela nós podemos ver que já se chegou a um consenso de que a terapia pode ser usada como adjuvante em cirurgias, em feridas traumáticas, tá? Em feridas os quais precisa depois de um tratamento cirúrgico e que inclui está recomendada também em pacientes que são diabéticos e que, por exemplo, têm uma lesão, por exemplo, um diabetes, tá? Em úlceras venosas de extremidades inferiores, em úlceras por pressão, também quando os pacientes têm uma exposição do osso, mas o osso não tem nenhuma fratura, está intacto no momento, tá? Não foi recomendado, tá, utilizar a terapia de pressão negativa em pacientes que apresentam uma ferida com uma presença de tela,
tá? Que foi colocada, por exemplo, na parede abdominal por uma hérnia. E o que podemos falar sobre o consenso número 1 é que, assim, os princípios fundamentais da aplicação do tratamento da ferida são, primeiro, o antibiótico terapia, a qual tem que ser apropriada, realizando culturas, tá? Um bom desbridamento e uma preparação do leito da ferida e cuidado local bom da ferida. Porque a terapia de pressão negativa não substitui a todas estas coisas. O desbridamento e os cuidados cirúrgicos apropriados são o que vão a fazer e vai ajudar que a ferida pode fechar de uma maneira melhor. A terapia auxilia na limpeza automática de superfícies de ferida e solubiliza também o tecido desvitalizado para ajudar a removação dele. Pode também auxiliar na remoção precoce e agressiva de exudados e pode ser usado para diminuir a carga bacteriana que pode apresentar essa ferida. É muito benéfico, né, em feridas cirúrgicas, tá? E se recomenda o uso em feridas complicadas, incluindo, como eu falei, feridas de pé diabético, feridas de extremidades e de tronco, úlceras à pressão, úlceras venosas internas, feridas pernais, feridas de mama, feridas abdominais que não tem uma tela que tem uma exposição, que tem intacta, tá? E também se recomenda em fascites necrótica após debridamento. Enquanto a declaração do consenso número 2, tá? Fala assim, que as soluções os quais se devem usar na terapia com o curativo, que já falei quais são as esponjas ou espuma Josefin V e Josefin CC, incluem quais soluções? A mais recomendada é a solução salina, tá? Que foi em 100% do painel que concordaram com isso. Se recomenda o uso de soluções que têm ácido hipocloroso, tá? Soluções de Dakin. Não recomenda o uso de soluções como que tem nitrito de prata, tá? É recomendado o uso em soluções com ácido acético e não é recomendado usá-los em soluções que usam lidocaína. Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre essa instalação, tá? A instalação das soluções tópicas para as feridas deve ser realizadas usando a prática clínicas apropriadas, tá? E apenas se deve usar soluções compatíveis com curativos de espuma. A solução de Rinkel com lactato, que não menciona aqui na tabela, tá? Também é compatível com curativos que usam o tratamento de pressão negativa, tá? Mas é recomendado em outras diretrizes. Agora, em esta diretriz, não fala muito sobre isso. Uma ferida infectada ou criticamente colonizada deve ser tratada primeiro com um antisséptico, tá? Além da administração apropriada de uma terapia antibiótica sistêmica. Dessa forma, o objetivo principal da terapia vai ser fornecer um mecanismo pelo qual as soluções antissépticas tópicas para as feridas podem regular o leito da ferida quando seja utilizado o tratamento de pressão negativa. Vários membros do painel recomendaram uma solução antisséptica, como foi o ácido hipocloroso, tá? Que está na tabela, ou a solução também de hipoclorito de sódio, como solução tópica inicial para feridas que vão apresentar sinais clínicas de uma infecção, seguida de uma instilação de solução salina após 24 a 48 horas, com uma base em suas próprias experiências, foi falado isso. Enquanto a declaração número 3, tá, fala que a terapia não é recomendada, tá, em feridas no qual vai estar a presença de um órgão ou um vaso e que não vai estar protegido. Não se recomenda também o uso em abscessos que não têm sido drenados, tá? Não se recomenda também enxertos os quais
injetos de pele, sim, tá? Não é uma substituição, tá? Para injetos de epidermis, e também não se recomenda feridas os quais tenham uma isquemia aguda. Os membros do painel, tá? Delinearam certos tipos de características nas feridas que eles não recomendam o uso. A drenagem completa de qualquer acesso deve ser assegurada sempre, antes de qualquer aplicação da terapia de pressão negativa, tá? É recomendado também uma tomografia computarizada, tá? E aplicação de um anel de barreira hidrocoloidal ao redor da ferida, também ajuda a ter uma melhor cicatrização. Enquanto a declaração número 4 fala que a terapia com pressão negativa pode usar com cautela em que tipos de feridas, tá? As primeiras falam que pode ser usada com cautela em feridas que apresentem uma proteção, já seja de órgãos ou de vasos. Pode ser usada também quando existe uma apropriada proteção de tendões, ligamentos ou nervos. E também pode ser usada em feridas que têm uma exploração de áreas de enfraquecimento. Os membros de painel também acrescentaram que deve ter muito cuidado no caso de qualquer alteração na pele, ao redor da pele, desculpa, tá? Como maceração, eczema, uma pele atrófica. Com feridas com sangramento, tem que ter muito cuidado por uso também uso de anticoagulantes, que pode ser um risco potencial de sangramento, colocando também o risco da vida do paciente. Enquanto o consenso e a declaração número 5 fala que a terapia com pressão negativa, independente do curativo que seja, já seja qualquer dos dois espumas que falei, pode ser descontinuado em que situações, tá? Quando primeiro se optou uma meta clínica, quando feridas se encontram descompensadas, quando as feridas já acabaram todo o processo que eles precisavam de realizar para ter uma melhor cicatrização. Os membros de painel concordaram que a terapia não deve ser usada indefinitivamente, tá? Mas que sempre é claro que mas que sempre não é claro quando descontinuar essa terapia, tá? Especialmente para esses novos cirurgiões plásticos que começam a mexer, né, com esse tipo de terapias, tá? O alcance dos objetivos clínicos para a terapia, também quando o paciente está de alta ou quando o paciente tem um abandono da terapia. Também deve ser descontinuada quando o paciente vai já receber uma preparação para uma cirurgia reconstrutiva, quando já se encontra estabilizado o leito da ferida, quando a descontaminação da ferida já tinha acabado e quando se veja que existe uma restauração da integridade do leito da ferida. Enquanto o consenso número 6 fala assim: em conjunto com o tratamento adequado para as feridas, com desbridamento e o antibiótico sistêmico, a terapia de pressão negativa com a espuma Josefine V pode ser considerada para uso de feridas com quais características? Primeiro, deve ser usada ou é adequada para feridas que você consiga ver que existe um bom debridamento e que a ferida esteja limpa, tá? Como eu falei, feridas limpas, feridas que estén contaminadas, feridas que apresentem um alto burden, tá? Feridas que apresentem uma infecção aguda, feridas que apresentem uma infecção crônica e feridas que apresentem uma dificuldade na granulação dela. Antibióticos sistêmicos, não vou cansar de falar isso, antibióticos sistêmicos específicos têm que ser usados primeiro, em conjunto com um desbridamento bom, tá? E a descompressão deve ser o tratamento de primeira linha, tá? Seguido por esta terapia.
Não foi alcançado no consenso o uso em feridas de infecções agudas, principalmente por quê? Porque existia uma preocupação entre os membros do painel se a terapia não podia ser o tratamento primeiro para tratar essas infecções sistêmicas. Então, enquanto à declaração do consenso número 7, fala que a fase de tempo de pressão negativa apropriada é de 2 a 3 horas com o curativo, que é a Josefin B, que não é fenestrado, e de 2 a 2,5 horas com o curativo Josefin CC, que é o que é fenestrado. Aí, como podemos ver na tabela, na parte de cima, fala que não é recomendado usar em menos de 1 hora, em menos de 30 minutos, e também não é recomendado usar em mais de 3,5 horas ou mais de 4 horas. Em geral, a terapia com qualquer dos dois espumas é recomendada para feridas com áreas de tecido desvitalizado. Os membros do painel concordaram que as fases de tempo ligeiramente mais curtas de pressão negativa podem ser úteis, tá? Com o uso de curativo Josefin CC, que é o fenestrado, sim, em feridas com uma base que seja mais fibrinosa. E os ciclos de limpeza têm que ser frequentes. Também podem ajudar na remoção de resíduos e exudados. Enquanto à declaração do consenso número 8, fala que a configuração da pressão negativa recomendada nas terapias de pressão negativa, já seja com espumas de Josefin B ou Josefin CC, é de menos de 125 miligramas sobre mercúrio. Aí, como vemos na tabela, em qualquer dos dois espumas, eles recomendam isso, uma pressão de menos de 125 milímetros sobre mercúrio. A configuração recomendada é essa, tá? Enquanto à declaração de consenso número 9, fala sobre o tempo de permanência dessa solução de instalação que é apropriada para a terapia com o curativo Josefin V e o curativo Josefin CC é de 10 minutos. Como podemos ver na tabela, não é recomendado usar esta instilação em menos de 1 minuto, não é recomendado usar em 2 minutos, nem 5 minutos. É recomendado em 10 minutos, também nem mais de 15 minutos. Tá? E, bem, por último, a declaração de consenso número 11 fala que a terapia de pressão negativa com curativo Josefin CC, que é o fenestrado, não é recomendado, tá? Em feridas que apresentem o 100% uma área coberta, já seja de escaras ou que se encontra muito seco, tá? Não é recomendado também em presença de exposição de órgãos e vasos, como já tínhamos falado, tá? Em feridas que não têm um abscesso já drenado, tá? Em lesões que apresentam uma circunferência de 3 por 3 centímetros, de 2 por 2 centímetros, e sim é recomendada em 1 por 1 centímetros, tá? Essa é uma imagem, né, de uma ferida de um paciente com fasciite necrotizante por acesso anal não tratado, no qual podemos ver na imagem de cima que a ferida se encontra necrotizada, que tem um mau leito, né, para poder realizar esse fechamento, que se encontra muito aberta, tá? E embaixo podemos ver como a ferida, depois do tratamento de terapia negativa, como melhorou, como a ferida tem um melhor leito para o fechamento, melhor granulação, melhor tecido. Para a discussão, essas diretrizes na publicação representam um refinamento, na verdade, adicional dos parâmetros já recomendados e já estabelecidos no 2016. O uso da terapia com pressão negativa foi recomendada por todos os membros do painel, tá? Para uma ampla variedade de tipos de feridas e condições que podem beneficiar na limpeza periódica diária da ferida, enquanto o curativo permaneça em seu lugar. Curativos Josefin CC com orifícios e curativo Josefin V padrões, sem orifícios, que são os que não têm orifícios, tá? Em feridas que contenham áreas de tecido desvitalizado, tá? E curativos que sejam adequados para os diferentes ambientes de feridas. Em si,
se recomenda o uso de terapia de pressão negativa, tá? Para a preparação de leito para esse tipo de feridas que são difíceis de cicatrizar. Ajuda também na diminuição do edema, ajuda a promover a formação e a perfusão de tecidos de granulação, tá? E também ajuda a remover o material infeccioso e exudados, por o qual o uso de essa terapia é uma boa opção de tratamento adjuvante, não é um tratamento de primeira linha, em feridas com difícil acesso. Muito obrigado. Quero agradecer o Gerardo, né? Assim, um artigo um pouco mais longo e, de certa forma, até cansativo, mas eu acho que a maior importância dele nesse momento é mostrar que com esses todos os consensos a gente é capaz de poder traçar uma linha de protocolo e de decisões, né? Obviamente que assim, a discussão em cima de todos esses aspectos que envolveram o artigo fazem com que essa vigilância em cima do paciente, da piora que ele possa apresentar, né, circule no ambiente mais controlado e, ao mesmo tempo, pode ser evitado por circunstâncias em que a própria experiência, as evidências foram, ao longo do tempo, familiarizando, né, já com um aparato de OPME entendido hoje como mais adequado, e todas as outras situações com as quais a gente conduz e indica. Mas, ainda assim, apresentando, né, circunstâncias com as quais nos tem a surpresa, por exemplo, de alguns insucessos. A imagem que o Gerardo mostrou é uma imagem até cedida por um colega que já é frequente aqui também, o Diego, ele é coloproctologista, e mostrou, né, numa circunstância de um abscesso perianal, um debridamento e a forma nossa do piniquim de fazer um curativo a vácuo com resultado muito bom. Então, o que eu sugiro para os residentes é que a gente possa, a cada momento, ter nessas indicações todas que a gente viu consensuais aí, algum tipo de esperança a motivar para que o serviço possa alcançar tudo isso. A gente sabe que a maioria dos residentes aqui, né, tem vários chefes com perfis completamente diferentes, mas, assim, principalmente esses que recebem as urgências e emergências, esses que tratam a complicação, os pacientes que envolvem cuidados críticos, né, dentro da oncologia, dentro da situação de um paciente desnutrido grave, que possam, de repente, né, discutir e levar para dentro das residências, levar para os casos a serem conversados nas aulas teóricas, nas aulas científicas, uma situação como essa. Aqui a gente teve, por exemplo, dois exemplos, né? O Rodrigo Dabés falando da nossa experiência lá no Hospital Regional de Betim, do Gerardo falando da experiência que teve o Diego, e eu acho uma pena, porque está de férias, eu ia trazer o Rodrigo Marcos para falar a respeito do João 23, e num segundo momento ele se comprometeu a poder talvez frequentar, e que tem uma experiência vasta sobre essa circunstância. E é interessante, porque aí a interface com a cirurgia plástica, com a cirurgia vascular, assim, com os desafios que possam ser, naquele momento, pautados para poder se discutir, tornam cada paciente, um paciente a ser enquadrado nessa condição consensual mais único, né? Vocês nunca vão pensar a condição de um paciente crítico, de um paciente necessitado de um curativo a vácuo da mesma forma. Por mais que a gente se cerque com os protocolos para poder saber a cada passo, por mais que todos aqui agora estão habilitados a pensar diante do consenso, quando pode chegar e falar assim, poxa, chefe, será que a gente não pode fazer um curativo a vácuo desse paciente? Será que não tem indicação? Poxa, esse paciente agora, será que não seria interessante a gente abandonar o curativo a vácuo e já pensar no preparo para uma enxertia, para uma rotação de retalho, já para pensar num curativo simples, enfim. Essa discussão toda essa circunstância, trazer a individualização do caso e, principalmente, o aprendizado de cada momento. Os cirurgiões mais experientes aqui, se eles forem falar a respeito de todos os casos, cada um vai trabalhar uma peculiaridade diferente dessa situação consensual, e cada um vai trazer, inclusive, os pontos, né, de insucesso como circunstâncias a se pensar o próximo caso que virá, né? Quando você tiver, né, do histórico que possa frequentar
ao seu hospital, assim, com a referência da UPA, é porta aberta, é um serviço oncológico, é um serviço de queimados, enfim, né? E, ao mesmo tempo, quero dizer que, assim, não custa nada a gente saber a respeito de uma realidade que, mesmo que não nos frequente, ela existe para que, no futuro próximo, quando a tecnologia ela já estiver à nossa disposição, né, que o preço baratear suficiente para isso, vocês já saberem como é que funciona. Hoje em dia, por exemplo, o sistema de curativo a vácuo tem pensado cada vez mais na nanotecnologia, na questão da dispersão de alguns fármacos, a circunstância de alguns fluidos, a questão associada, muitas vezes se associa à condição dos curativos a vácuo com a câmara hiperbárica, por exemplo, com a situação de curativos que possam ter a articulação de nanofármacos de liberação rápida ou prolongada e assim por diante. Então, eu sugiro que todos tomem gosto por essa situação, porque se todos aqui estão pensando no R3 de cirurgia, não tem nenhuma das especialidades cirúrgicas, de fato, que vocês não vão conviver, por exemplo, com curativo. Eu não consigo pensar aqui em nenhuma das especialidades que a gente possa ter cirúrgica, onde vocês vão operar e que vocês não pensem, por exemplo, no curativo imediato à cirurgia ou da complicação do que você possa fazer. Ah, Igor, mas eu vou operar somente laparoscopia, somente robótica, ótimo, parabéns. Mas se vocês acham que esse paciente não vai complicar, é claro que vai complicar, é claro que vocês têm que estar prontos para isso. Ainda que seja no momento de você falar assim, eu não tenho a capacidade técnica de conduzir, mas que tenha a capacidade técnica de discutir o caso, de entender, afinal de contas, aquele paciente é seu, aquele paciente é do seu serviço, aquele paciente é do seu chefe, aquele paciente ele precisa, de certa forma, de você ter, desde uma expertise teórica a uma humildade teórica, a se discutir um aprendizado que seja eficiente, né? Com todos os recursos tupiniquins que a gente tem, né, duas experiências aqui são muito válidas para a gente entender que, no final das contas, por uma experiência que já vem desde 2005, por exemplo, esses pacientes que a gente testou isso, eu tenho a certeza que trouxe um resultado melhor para os cirurgiões, estão aqui os residentes discutindo a respeito disso, tenho certeza que esse paciente custou menos para o Estado ou menos para o hospital, e tenho certeza que esse paciente saiu numa possibilidade melhor do que se fosse uma condução diferente disso tudo, no momento em que se pensou, por exemplo, nessa técnica como sendo uma saída. E agora, para a gente terminar, eu convido, né, aos residentes eventuais que queiram se manifestar, que queiram fazer perguntas, ou dos chefes que aqui estão para poder falar a respeito da experiência. A gente até chegou a convidar alguns cirurgiões plásticos, mas hoje em dia a circunstância das webinars que estão tendo aí, ou então das várias lives que estão tendo, estão dividindo muitas forças nossas. Mas o nosso compromisso aqui com os residentes e com a aula dos residentes não nos falta. Alguém tem alguma colocação? Alguém quer citar alguma coisa? Dos residentes que tiveram aí, Tamires, que recentemente acompanhou um curativo a vácuo, né? O próprio Rafael, tiveram não só, né, os residentes de Betim, mas também os residentes do Hospital Municipal Dr. Sérgio de Castro, que lá eu tenho certeza que a gente fez bastante curativo a vácuo. Algum comentário? Oi, Igor. Virgínia. Tá boa, Virgínia? Tudo bem. Queria te dar parabéns aí de novo pela iniciativa e aos residentes que apresentaram, que as aulas realmente foram muito boas. Você sabe o quanto, você acabou citando aí, né? A gente precisa usar desse artifício lá no hospital, apesar de a gente não ter porta aberta, a gente opera muita urgência, né? Lá no serviço e tem um grau de complicação que muitas vezes acabam em pacientes em laparostomia ou para curativos como alternativa ao tratamento do Fournier, né? E você participou lá com a gente ativamente disso e fez uma lembrança aí, uma menção que eu acho que caberia mesmo, que é o Marx, né? O Rodrigo, eu tive a oportunidade de conviver com ele lá no hospital ainda por um período, e como ele deixou um legado para a gente nessa questão do curativo, porque o protocolo que ele criou é o que a gente segue. E eu acho que, amadurecido pela experiência dele do João 23, ele com certeza colocou uma sementinha lá que a gente cultiva, né?
Então, é muito bom ver os residentes assim em formação, vi que 2 R1s apresentaram, e entusiasmados porque já viram no serviço e agora na literatura extremamente nova, vamos falar assim, abonando que a gente faça isso cada vez mais, né? Então, parabéns mesmo pela aula, muito legal, que a gente sai do eu acho e eu vejo, a gente tem essa experiência, é claro que isso conta, mas a gente cria um respaldo e vai lapidando essas condutas para a gente amadurecer mesmo. Muito boa aula, parabéns. Virgínia, eu agradeço muito, porque eu sei do trabalho que você tem, né, e que nós já tivemos lá, porque não basta somente a gente conduzir ao crescimento dessa semente, mas também de estabelecer o perfil do hospital e as formas da gente construir o aprendizado em cima disso. Hoje em dia, você propor um serviço no hospital passa por todo esse tipo de pensamento, e que se não tem o residente, muitas vezes até para nos cutucar, a coisa não vai para diante. Eu acho muito legal isso que você falou, porque assim, são artigos que trazem não só entusiasmo, mas que nos coloca a pensar que a coisa tem que ir adiante, independente do limite que a gente tenha. Porque o Hospital Municipal Dr. Célio de Castro ele veio com uma proposta interessante para a cidade de Belo Horizonte e que mudou radicalmente o perfil da cidade, da atenção médica, mas que nos trouxe uma quantidade gigante de casos que trazem um perfil da cidade de Belo Horizonte. Então, assim, são funiês cada vez mais complicados que chegam até o hospital e que muitas das vezes eles iam a óbito em UPA, né? São abdômen agudos, assim, críticos, que chegam durante muito tempo, assim, que tiveram sem assistência devida ou possibilidade e que, de repente, já chegam para que a gente possa operar e tirar dessa fase crítica e oferecer bons índices e resultados para os pacientes. E, com isso, a experiência, por exemplo, de todo esse saber e do curativo a vácuo, por exemplo, né, assim como tantas outras coisas, vão construir novas modalidades para que esses cirurgiões futuramente estejam nesses outros lugares e nos auxiliem a chegar pacientes menos críticos e com perfil melhor para que a gente possa prestar uma assistência nessa última jornada, né, que seja no Hospital Municipal Dr. Célio de Castro, que seja no João 23, que seja no Regional de Betim, enfim, todos esses outros lugares que a gente sabe que vão ter um bloco cirúrgico e um cirurgião à disposição. E eu acho que pensar assim vai mudar bastante o contexto nosso nos próximos 5, 10 anos. Não sei se você pensa somente dessa forma também, mas assim, a gente viu bastante a mudança disso tudo, e às vezes até não acreditando muito aonde que a gente podia chegar com tudo isso aí, e que aos poucos, né, assim, vai mudando esse contexto, não só com cirurgiões em formação, mas com o próprio serviço, né? Exatamente, está criando um amadurecimento de equipe, né, e esse diálogo entre, é o que você falou, que a gente consegue receber os pacientes que antes não eram recebidos, né, eles não tinham oportunidade nem do tratamento, e o volume lá acaba sendo muito grande, de modo que a gente recebe muita coisa crítica, né, pacientes muito graves. E sem dúvida, eu acho que educação continuada é o caminho mesmo da gente amadurecer isso aí e ganhar em qualidade de assistência, vamos falar assim. Certamente. Eu vou cumprir a promessa depois de trazer o Rodrigo Marcos para uma próxima exposição, de repente a gente convidar ele para poder falar sobre esses protocolos todos. Quero agradecer mesmo assim, a todos os residentes que estão se empenhando nisso. Essa quarentena, né, toda tem nos ofertado bons resultados a todos os residentes de todos os serviços, e para isso coloco à disposição mais uma vez, né, a todos os acadêmicos que estão assistindo às aulas, participem das aulas, tem tema de sobra para todo mundo poder apresentar. A gente começou principalmente lá no início com uns temas muito, muito mais básicos para encorajar, e hoje a gente já está vendo acadêmico discutir artigo importante, os residentes tendo a oportunidade de articular mais de um artigo, tendo um senso crítico e oportunidade. Parabéns a todos, e por isso eu convido também os outros residentes. É nosso dever formar vocês, rompendo a timidez teórica, rompendo as limitações técnicas,
e um lugar da gente poder discutir e aprender com os insucessos é um lugar como esse, né, assim, nessa qualidade que ainda permite vocês estarem aprendendo por tentativa e erro. Então, todos os residentes, todos os acadêmicos, todos os chefes estão, né, assim, dividindo comigo essa responsabilidade. Então, eu reforço o nosso convite, né, numa atitude que o nosso compromisso aqui, o nosso conflito de interesse é com o ensino apenas, e já é muito grande. Todos os artigos a gente batalha para que sejam assim vanguarda, e a gente tenta trazer de vez em quando os cirurgiões cabeça branca, outros cirurgiões que são colegas, que foram colegas de residentes, que são colegas de serviço, que formam-se as equipes, né, que têm experiência diferente. Então, que todos possam participar à vontade. Junto com isso também colocar que as aulas estão disponíveis lá no YouTube. A nossa comunidade lá no WhatsApp, eu costumo de estar divulgando algumas outras atividades, por gentileza, né, assim, que todos passem para a gente. Virgínia comanda uma aula no Hospital Municipal Dr. Célio de Castro, que eu tenho certeza que todos aí estão convidados para poder participar também e discutir com a realidade lá. Outros serviços aqui, como o pessoal do Militar, o pessoal do Luxemburgo, o pessoal de Betim, o pessoal da Unimed, enfim, que vão fazer tudo isso circular numa circunstância que ofereça para a gente um pouco mais assim, desse convívio e de discussão saudável. Quero agradecer mais uma vez, né, o pessoal do Hospital São Francisco, o pessoal da gestão de ensino, a professora Maria Fernanda, que sempre está aí nos ajudando com a plataforma, ensinando os residentes a poder apresentar num vídeo, né, assim, numa realidade que eu nunca pensaria que iria acontecer entre nós, mas que já vai estar trazendo, né, circunstâncias novas, e fazer aqui, juntamente com todos que estão presentes, um convite, um desafio. Nós estamos preparando aí com as ligas de oncologia um congresso que eles vão ter, uma jornada, e que aí, obviamente, todos aqui vão ficar sabendo, vão participar. E os residentes que aqui estão, uma série de congressos estão surgindo de forma virtual, mas as publicações continuam. Então, tudo isso que a gente tem feito de ler os artigos aqui pode gerar uma revisão de artigo, pode gerar uma revisão de tema, e que vale a pena circular entre as instituições. Quem sabe a gente não elege um tema desse e tem lá a Virgínia de um lado orientando, tenho eu aqui orientando, as pessoas do serviço, e fazendo, por exemplo, né, um consenso, um protocolo, uma revisão de bibliografia. Essa parte é importantíssima também, até para vocês poderem pontuar na subespecialidade, até para vocês começarem a aparecer um pouco mais com o currículo Lattes. Fica aí o desafio, a gente volta a falar. Os interessados dessa forma, entrem em contato, por gentileza, para as apresentações, para as revisões que a gente possa fazer, para os congressos que a gente pode levar para poder apresentar, para poder buscar os centros de estudo e pesquisa de cada um dos institutos que fazem parte com a gente aqui. Então, fica aí a dica e o desafio para todo mundo que está aqui. Muitíssimo obrigado, boa noite e até semana que vem.